Eu sou o Ruben Martins, do Jornal Público. Este é o P24. O que aconteceu na Síria? Cito a jornalista do Público, Sofia Lorena, sobre o que se passou nas últimas horas neste canto do mundo. Poucos sírios terão conseguido pregar olho na noite de sábado para domingo. Bashar al-Assad, o ditador que herdou o poder do pai há 24 anos e que escolheu destruir a Síria, matar centenas de milhares de sírios e levar milhões a fugir em vez de ouvir manifestantes desarmados, não esperou em Damasco pela chegada dos rebeldes. Assad fugiu do país, as forças da oposição entraram na capital e o Estado-Maior das Forças Armadas comunicou aos militares que ainda não tinham despido a farda, que o regime acabou. Neste P24 tenho comigo a jornalista do Público, Sofia Lorena. Vamos perceber o que se passou na Síria e as consequências para a estabilidade daquela região do globo. Viva! Hoje é segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. A Síria mudou. Sofia, viva! Bem-vinda a este P24. Eu quero começar por te pedir que me expliques o que é que se passou nestes últimos dias na Síria. O que aconteceu nos últimos dias na Síria, que na verdade ainda está a acontecer, foi de tal forma alucinante, inesperado, rápido, que os próprios sírios, dentro e fora da Síria, ainda estão a tentar dar sentido ao que estão a viver, ao que está a acontecer-lhes, a eles e ao seu país. Uma ofensiva militar da oposição, de vários grupos militares, vários grupos armados da oposição, liderada por um grupo islamista, temos falado mais, o Hayat Tahrir al-Shams, partiu de uma região específica no noroeste e, de forma absolutamente inesperada para todos, provavelmente só não para eles, rapidamente viram o regime fugir, inicialmente ainda dando alguma luta, mas rapidamente, sem resistir minimamente, e foram conquistando e tomando e entrando cidades, províncias, sedes de governos regionais. Nos últimos dias, as cidades importantes foram caindo, foram sendo libertadas, como dizem estas forças da oposição, uma atrás da outra, Hama, Homs, Deir ez-Zor, Dera, Damasco, neste domingo. Ao mesmo tempo que esta aliança de forças da oposição avançava pelo país, portanto, em direção ao sul, outros grupos com outras posições e que se mantinham em pequenas partes do território avançaram também para ocupar posições do regime. Dizer que foi para combater o regime é um exagero, porque aquilo a que assistimos foi, de facto, a implosão do regime. Nós tínhamos a sensação de que Assad controlava a Síria. Assad provavelmente convenceu-se de que controlava a Síria, mas isso não podia estar mais longe da verdade. A estabilidade relativa dos últimos anos não foi minimamente aproveitada pelo ditador para reconstruir as suas instituições, para investir na vida dos sírios, para tentar melhorar a qualidade dos serviços públicos ou dos seus funcionários, e isso inclui os militares, que continuavam a ser obrigados a manter-se ao serviço, mas que recebiam muito mal, que não tinham sido minimamente militares, e apoiantes do regime de uma forma lata, não falando da elite, não é? As pessoas que se mantiveram ao lado do regime, os soldados que não desertaram, a população que decidiu não fugir e não enfrentar a Assad, arriscou a vida, não é? Estes militares arriscaram a vida e não foram minimamente recompensados. E estavam cansados e basicamente não lutaram pelo regime. A sensação que deu é que não havia ninguém dentro da Síria disposto a lutar por Assad quando esse momento chegasse.
e o momento chegou agora. E quais é que são as consequências ao certo do que se passou? Como está tudo ainda a acontecer, é muito difícil antecipar o que pode ser o futuro breve ou menos breve da Síria. O que estamos a ver neste momento é que esta oposição, esta aliança, estes islamistas insistem num discurso muito inclusivo. Eles têm mensagens para todos os grupos étnicos e minorias religiosas da Síria e depois na prática isto está a ter alguma concretização. Nós vemos imagens, por exemplo, em Latáquia, que era o grande reduto, o grande bastião do regime, por ser, enfim, a cidade dos alauítas, que é o ramo do xiismo a que pertencem os Assad. Vemos imagens que nos chegam de reuniões, uma, por exemplo, a acontecer numa mesquita, uma mesa gigante ao redor da qual estão sentados líderes sunitas, líderes xiitas, cristãos, e é um bocadinho isto que, pelo menos no imediato, parece estar a acontecer por todo o país. As pessoas estão-se a sentar e estão a falar umas com as outras. Tem havido também uma tónica muito grande posta na ideia de que os militares não vão governar, ou seja, os combatentes não vão governar. Em Idlib, que era onde este grupo islamista, onde o Hayat Tahrir al-Sham se mantinha já há 4 anos, portanto, controlando uma grande parte dessa província. Quem estava no poder oficialmente era um governo de salvação, constituído por civis, e é isso que estes líderes têm dito que vai acontecer um bocadinho por todo o país, que vai haver agora autoridades transitórias até a realização de eleições e que eles, os combatentes armados que fizeram a guerra, não querem estar no poder. Há muita expectativa. Nós estamos a falar de um regime, de uma ditadura absolutamente brutal, com 54 anos. Estamos a falar de um regime que cometeu os mais terríveis crimes contra a sua própria população. O que aconteceu em Hama, por exemplo, em 1982, quando o pai de Bashar, Hafez al-Assad, para esmagar uma tentativa de insurreição, na altura da Irmandade Muçulmana, matou rapidamente 20 a 30 mil pessoas nesta cidade. Continua a ser o maior crime que um regime cometeu contra a sua população, o maior número de mortes causou de uma vez num só ataque contra a sua população nesta zona do mundo. E Bashar, desde que foi enfrentado, não é? Desde que a população síria ousou sair à rua em 2011, primeiro não para pedir a sua queda, já nem nos lembramos, mas primeiro só para pedir mais democracia, mais pão, mais liberdade. Desde então, Assad cometeu ou chamou aliados para cometerem crimes absolutamente horripilantes. Desde o que aconteceu logo em 2012, não só com os bombardeamentos, mas com os cercos da fome em Homs e depois mais tarde também em Alepo. Os ataques químicos, o gás de sarin em Guta, nos arredores de Damasco, que matou, enfim, crianças enquanto dormiam, famílias e famílias e famílias. Os sírios estão absolutamente emocionados, felizes. Para já no imediato, a maioria dos sírios parece ter decidido recusar o pessimismo. Não sei se é uma decisão, se é a única forma que eles têm de lidar com o que está a acontecer. Mas, para além, enfim, da festa absolutamente extraordinária que fomos vendo ao longo deste fim de semana na Síria, das manifestações, dos festejos, enfim, das massas humanas que têm saído à rua para festejar a queda deste regime, os sírios, os muitos que nos últimos anos se prepararam, no fundo, para
para ajudar a governar o seu país quando o tivessem de volta, uma Síria, há uns anos, na altura do 10º aniversário da revolta e das primaveras árabes, dizia-me que uma coisa que a comunidade internacional, a ONU e os países ocidentais tinham feito pelos sírios era oferecer-lhes milhões de workshops sobre, enfim, sociedade civil, organização política. Portanto, especialistas eram eles, só não tinham um país, que agora espera-se venham a ter. Mas eles sabem perfeitamente que não... A Síria com que estas pessoas sonharam não é a Síria desejada, certamente, por este grupo, pelo Hayat Tahrir al-Shams, que apesar de não ser comparável ao Daesh, ou de não ser exatamente um regime talibã, aquilo que mostrou nestes anos em que controlou militarmente Idlib, é que também governa com mão de ferro, respeitou os direitos das mulheres, mas tem prisões políticas, tem presos políticos nas suas cadeias. Portanto, os mesmos rebeldes, homens armados, que passaram os últimos dias a libertar milhares de presos políticos do regime em prisões por todo o país, têm os seus próprios presos políticos em Idlib. Agora, obviamente que houve aqui este momento em que os sírios recuperaram a iniciativa, porque nós sabemos que este conflito, que começou porque o regime respondeu com uma repressão absolutamente brutal a protestos que inicialmente só pediam mais democracia, mais liberdade, nem sequer pediam a sua queda, mas portanto foi essa resposta, essa repressão brutal do regime que depois provocou uma guerra. Mas nós sabemos que muitos países da região, e não só, escolheram os seus aliados dentro dessa guerra, treinaram e financiaram forças e quiseram ter dentro da Síria quem combatesse em seu nome e em nome dos seus interesses. E claro que o futuro vai depender em grande parte não só da vontade dos sírios e da determinação dos sírios, mas também das potenciais influências externas. Vamos a elas, Sofia. Que impacto é que isto tem no equilíbrio geopolítico daquela região do globo? O que aconteceu agora é que os dois países que basicamente garantiram a sobrevivência do regime, que foi o Irão, muito através do Hezbollah, da milícia xiita libanesa Hezbollah, e a Rússia, foram completamente apanhados desprevenidos. Nem o Irão nem a Síria viram o que vinha aí, o que ia acontecer, e não tiveram capacidade de reação. Nos primeiros dias da ofensiva da oposição ainda houve bombardeamentos da aviação russa, mas rapidamente se percebeu que, pelo menos no imediato, a Rússia não ia ter capacidade de resposta. O Irão, muito menos, acima de tudo porque não pode contar com o Hezbollah. O Hezbollah foi muito enfraquecido nos últimos meses por Israel. A sua liderança foi completamente foi decapitada, os seus líderes foram mortos, a sua capacidade de organização foi posta em causa com aquele ataque dos pagers, não é? Das explosões dos pagers com que Israel iniciou essa ofensiva destinada a dobrar o Hezbollah. Portanto, estes países foram completamente apanhados de surpresa e eu diria que outros países foram apanhados de surpresa, muitos países árabes, muitos países da região que nos últimos anos tinham começado a discutir de novo, a falar de novo com Assad, a normalizar relações com Assad e que se tinham convencido que o regime era o menor dos males, que não ia cair e que, portanto, era com ele, com Assad que eles tinham que falar. A Turquia talvez seja aqui o país que foi menos apanhado desprevenido. A Turquia tentou ainda já este ano, negociar um acordo político com o Assad, que lhe desse algumas garantias enfim, de poder manter uma zona tampão no norte, de poder controlar aquilo que a Turquia considera ser a ameaça dos curdos sírios, que os curdos sírios representam do ponto de vista da Ankara. Tentou fazer isto através da Rússia, portanto falando com o Assad através da Rússia, mas o Assad não quis, ele sempre achou que fazer concessões era o princípio do fim. E o que se consegue perceber é que a Turquia terá, enfim,
dado o seu apoio mais explícito a uma ofensiva da oposição contra Assad. Provavelmente não esta ofensiva desta forma. A Turquia também terá sido apanhada desprevenida quando olhamos para o resultado final, mas a Turquia queria pressionar Assad. Israel também queria pressionar Assad. Israel queria garantir que o Hezbollah não tinha como usar a Síria para receber armas vindas do Iraque, vindas do Irão, para voltar a rearmar-se. E aumentou, sem dúvida, nas últimas semanas, os ataques a alvos na Síria. Agora, isso não quer dizer que Israel escolhesse o que está a acontecer, que Israel preferisse estes grupos a Assad. A Turquia também não. Isto é que causa mais incerteza em relação ao que possa vir a acontecer. Se o Irão e a Rússia permitirem que isto aconteça, como aparentemente já permitiram, e portanto deixarem cair a Assad, isso significa uma derrota grande para ambos. Daí que, apesar de se parecer ter acontecido, é preciso termos muita precaução e paciência e esperar pelos próximos dias, pelas próximas semanas. Deixar cair Assad, assumir que o regime não tem salvação, como parece que foi feito por Teherão e por Moscovo, é, do ponto de vista destas duas potências, não é? Do Irão enquanto potência regional e da Rússia enquanto potência, que quis, com a sua intervenção na Síria, passar a ter uma palavra a dizer no Médio Oriente. Isso vai obrigar estes dois países a reconstruírem, digamos assim, a sua presença e a sua influência na região. O Irão perde um aliado fundamental e a Rússia perde a plataforma que tinha conquistado nesta região do mundo. Muito obrigado, Sofia. E desta segunda-feira, no Público, destaco um estudo. Metade dos professores sentem-se tristes e com mal-estar psicológico. O Observatório da Saúde Psicológica e do Bem-Estar mostra este dado preocupante que pode conhecer melhor em público.pt. Eu sou o Ruben Martins. Da minha parte, é tudo por hoje. Tenham um bom dia, uma boa semana e até amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. O Público fica no ouvido.